Saravá Umbanda, Saravá os pais e mães orixás, Saravá 7 linhas de Umbanda. A Umbanda tem 7 forças divinas que irradiam suas luzes no Congá. Tem Pai Ogum, tem Pai Xangô, rei das pedreiras, Mãe Emanjá, Mãe Oxum nas cachoeiras. Tem Pai Oxóssi, que é caçador nas matas, Obalua, lá no cruzeiro das almas. Pai Oxalá, que comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. A Umbanda tem 7 forças divinas que irradiam suas luzes no Congá. Tem Pai Ogum, tem Pai Xangô, rei das pedreiras, Mãe Emanjá, Mãe Oxum nas cachoeiras. Tem Pai Oxóssi, que é caçador nas matas, Obalua, lá no cruzeiro das almas. Pai Oxalá, que comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. Então, o que são os orixás, né? Orixá é uma junção de 2 palavras do candomblé queto, né, do Yorubá, que é Ori, que é cabeça, e Sá, que é senhor. Então, orixá é o senhor da cabeça. A cabeça, para o candomblé, é a parte sagrada do corpo, né, onde o espiritual entra em contato com o plano físico. E aí você vai ter diversos orixás, que são esses senhores da cabeça, que são divindades. Então são manifestações de Deus na natureza. Dentro do candomblé africano, os orixás têm a ideia de um ancestral divinizado. Os orixás teriam vivido na terra e seriam seres que se encantaram na natureza. Então, são seres que passaram fisicamente a fazer parte de algum elemento da natureza. A maioria dos orixás tem essa história. Xangô se encanta na pedreira, Iemanjá se encanta no mar, Oxum se encanta no rio, e por aí fora. A maioria dos nomes dos orixás na África se referem a aspectos geográficos que são importantes, né, para a nação queto. Então, Oxum e Iemanjá são nomes de rios. Xangô foi um rei de uma nação, Oxóssi também foi rei de uma outra cidade, e aí esses seres começam a dar nomes a lugares que são importantes geograficamente também. E aí esses seres passam a fazer parte da natureza. Então o culto de orixá, ele é basicamente um culto à natureza. Ele é basicamente um culto às forças naturais. Então você tem as águas, né? Você tem vários orixás das águas, você tem o orixá do vento, que é Yansan, você tem o orixá da pedra, que é Xangô, você tem o orixá do ferro, que é Ogum, que está ligado à questão da guerra, você tem Exu, que é o mensageiro dos orixás, você tem Oxalá, que é o orixá criador, você tem Nanã, que é a chuva. Por aí fora, você tem um conjunto de orixás que representam esses elementos naturais. Oxum aiê, Oxum aiê, Oxum aiê, Oxum aiê, aiê, Oxum, Oxum aiê, aiê, Oxum aiê. Brilhou a estrela matutina, rolaram pedras de Xangô. Quem será essa menina que a lua iluminou? Canta no clarão da lua, dança no
sol. Todo ouro se ilumina pra saudar Oxum, menina, pois Oxum é mãe maior. Saravá, Oxum, menina, Oxum é mãe maior. Saravá, Oxum, menina, Oxum é mãe maior. Saravá, Oxum, menina. Oxum é mãe maior. Então, a importância das águas nas religiões está ligada ao fato de que, simbolicamente, as águas têm a ver com criação. Tudo aquilo que vai ser criado em termos de universo, de natureza, até o homem. O homem é feito de barro. Você precisa das águas para poder criar. Então, não há mitologia onde você não tenha água na origem das cosmogonias, da criação do universo. Você vai encontrar, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a fala de que antes de Deus criar a luz e separar a luz das trevas, o Espírito de Deus flutuava sobre as águas acima do abismo. Na mitologia egípcia, você também vai encontrar a junção da água e da terra como origem da natureza. E nas religiões de matriz africana não é muito diferente. Toda a natureza e todos os orixás são filhos de Iemanjá. Então todos os orixás, eles nascem da água. E toda a natureza nasce quando o ventre de Iemanjá se rasga. Então, a partir daí, nascem os rios, as montanhas, nasce o mar, nasce a terra. E, além disso, em outros mitos de criação, você vai encontrar a ideia de Oxalá com uma galinha d'Angola e um saco de terra, caminhando por cima das águas. E aí, ele despeja esse saco de terra e coloca a galinha para ciscar por cima. Na medida que a galinha vai ciscando, ela vai espalhando a terra em cima das águas e isso vai criando os continentes. Então, nos mitos africanos, inicialmente a água tem essa ideia de criação. E aí você vai transpor isso para dentro do ritual. Os rituais, a gente sabe que eles são a forma que nós temos para poder nos relacionar simbolicamente com esse conteúdo mitológico. Então, o que a água vai representar dentro do ritual de matriz africana? Pureza, criação, tudo aquilo que eu preciso devolver para o incriado, para que possa ser renovado, eu vou utilizar as águas. Então você vai ver muito a prática, por exemplo, de se tomar o banho com ervas. A água com o extrato das ervas, para tirar as suas energias negativas, para tirar as suas impurezas espirituais, psíquicas, para te acalmar, ou para abrir, para aumentar o teu potencial espiritual. E qual que é o significado simbólico disso? E qual que é o significado disso dentro da religião? Você está devolvendo toda essa matéria espessa, todo o seu resto de afeto, todo o seu ódio, sua raiva, suas tristezas, tudo aquilo que pesa na sua vida para as águas. Então você está tendo a oportunidade de recriar, a partir desse banho, determinados aspectos da sua vida. E aí você vai encontrar banhos com os mais variados objetivos. Você vai encontrar banho para abrir os seus caminhos para o amor, você vai encontrar banho para desenvolver a sua mediunidade, você vai encontrar os banhos para poder facilitar, se você tiver alguma questão judicial para ser resolvida. E todas essas ervas e os componentes desse banho estão ligados à função de cada um dos orixás. Então é como se a água tivesse o poder de transmitir para você a função de cada um desses orixás. Além disso, a água, em termos das bebidas, nas oferendas, ele é o único elemento que é aceito por todos os orixás. Ele é um elemento universal. Qualquer orixá pode trabalhar com as águas. Nesse sentido, porque ele é um elemento condutor por natureza. Os rituais de iniciação no candomblé também são utilizados as águas. Não é qualquer água, isso é interessante falar. As águas que se utilizam nos ritos de candomblé são as águas de fonte natural. Na Umbanda também, nas religiões africanas em geral.
Então você vai usar água de cachoeira, você vai usar água de rio, você vai usar água de uma mina, mas você não vai usar essa água que a gente toma todos os dias, porque já é uma água processada, já é uma água que, como a gente diz, tem a mão do homem. Então, toda vez que a gente busca uma água ritualística, nós estamos buscando uma água que não tenha sido tocada pelo homem. Quanto mais pura for essa água, maior é o valor ritualístico que ela tem para as religiões afro-brasileiras. O que coloca uma questão muito importante. Se não existir a natureza relativamente preservada, se você não tiver as fontes, os rios, o mar relativamente preservado, você não consegue. Você acaba com o rito, você mata a religião. A gente não vai ter de onde tirar elementos ritualísticos. Então, as religiões de matriz africana são religiões intimamente ligadas à natureza. São religiões intimamente ligadas a uma questão que a gente tem hoje, que é a necessidade de preservação da natureza em geral e principalmente de preservação das águas. A água deixa na nossa sociedade de ser um elemento sagrado, ritualístico, portador da vida, para ser um elemento de troca, para ser um elemento que tem basicamente a função de gerar capital e não mais de dar significado à vida das pessoas. Né? Talvez as religiões de matriz africana sejam as que mais hoje no Brasil deem significado a isso e tentem resgatar essa ideia original para além daquilo que a gente tem feito, né? Que é comprar água de garrafinha. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Como é lindo o canto de Iemanjá, faz até o pensador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Vai com ela pro fundo do mar. Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Rainha das ondas, sereia do mar. Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Rainha das ondas, sereia do mar. Bom, no Brasil, e aí tomando como base o candomblé, a umbanda e outros cultos de matriz africana de maneira geral, você vai encontrar aí o culto a 3 orixás das águas. Né? Iemanjá, Nanã-Buruquê e Oxum. Né? Iemanjá talvez seja o orixá mais fácil de se falar, porque ela é um orixá bastante popular. Saravananamburuqui, Salu bananã, eu vou louvar Nanã, eu vou louvar nanã. a beleza reflete em toda a manhã. Eu vou louvar nanã, Eu vou louvar Nanã, com a esperança de paz no novo amanhã. eu vou louvar Nanã, Eu vou louvar nanã, sua beleza reflete em toda a manhã. eu vou louvar nanã, Eu vou louvar Nanã, com a esperança de paz no novo amanhã. me livre Nanã dessa dor que eu carrego no peito. Eu não quero ser tolerado, o meu povo pede respeito. Respeito pra praticar o amor e a união, Pra fazer a caridade, aquele que busca por pão. sem guerras por religião. Buscamos um mundo melhor, não existe melhor ou pior, porque Deus é um só. Sem guerras por religião, buscamos um mundo melhor. Não existe melhor ou pior, porque Deus é um só. Então, Nanã no candomblé está ligado ao arquétipo da velha sábia. Né?
E é um orixá criador da região do Daomé, do culto do Candomblé Jeje. E Nanã representa, então, o barro. Esse barro de Nanã é o barro criador da vida. E aí você pode começar a tecer uma relação entre Nanã e Iemanjá, porque se Iemanjá te dá a essência da vida, Nanã te dá a materialidade dessa vida. Nos mitos africanos, Nanã representa o orixá que fornece o barro para a criação do homem. Uma ideia que já está presente nos mitos judaicos, cristãos, mas também está presente nos mitos babilônicos e em várias outras mitologias antigas, mais antigas que a mitologia judaica. Você vai encontrar essa ideia do homem sendo criado do barro. E aí entra Nanã. Se a materialidade do corpo nasce de Nanã, quando você morrer, você também vai retornar para o reino de Nanã, seu corpo vira pó. Nanã, então, é a senhora das águas paradas, das águas barrentas. E onde que você encontra essas águas barrentas? Nos pântanos, nos lamaçais, nos mangues. E essas águas são águas que caem do céu, você não tem nascente no pântano. Então, o pântano se forma pelo acúmulo da água da chuva. Nanã, então, está ligada a essa ideia também da água da chuva. Nanã representa a água da chuva. Você tem vários orixás que estão ligados à chuva. Yansan, né, que sopra as forjas de Ogum, que forma as nuvens. Xangô, que dá o raio. E Nanã, que faz a água cair, né, que chove. São as águas, também as águas do céu. Nos mitos africanos. Então, Nanã está ligado a essa ideia da chuva, né, as águas da chuva. Nanã, então, também é um Deus criador, né, também é um Deus ligado à criação e é a sabedoria da mulher. Nanã é considerada a avó de todos os orixás. É um orixá ancião, uma mulher anciã, e está ligado a esse aspecto da sabedoria da mulher, a mulher sábia. A mulher que consegue orientar os seus filhos. Nanã está muito ligado na Umbanda à ideia dos pretos velhos, por exemplo, um orixá muito ligado à ideia dos pretos velhos, né? Da sabedoria do velho, da valorização dessa figura do ancião sábio, né? Que no mundo atual também tem se perdido. Né? O terceiro orixá que está ligado às águas é Oxum. E Oxum também é um orixá interessante, porque Oxum está ligado a um terceiro aspecto simbólico da feminilidade. Você tem a maternidade com Iemanjá, a sabedoria com Nanã, e a sensualidade e a fertilidade com Oxum. Oxum representa toda a sensualidade, toda a fertilidade da mulher. É a partir de Oxum que a mulher consegue se tornar mãe. Então Oxum representa a vaidade, representa a sexualidade feminina, não num sentido de desejo, como é dado por Pombagira, mas num sentido mais sensual, mais sedutor. Oxum então fornece os afetos necessários para que a gente possa cumprir as nossas atividades do dia a dia. Tem um mito que fala que Ogum estava cansado de guerrear e de produzir ferramentas para os seres humanos, e ele entra meio que numa depressão e vai se refugiar numa caverna. E nesse momento em que Ogum está refugiado, a humanidade começa a passar por uma grande fome, porque as pessoas não começam mais, não têm mais ferramentas para poder trabalhar, arar a terra e produzir seu alimento. E aí os orixás ficam muito preocupados, porque Ogum não quer sair daquela caverna. Então eles mandam Oxum conversar com Ogum. E Oxum, então, pensando no que ela vai fazer, vai consultar Ifá. E Ifá diz a Oxum para que ela se utilize da sua feminilidade para poder tirar Ogum de lá. Oxum, então, se
se veste com 7 pedaços de pano na cintura e vai até Ogum com os seios à mostra. E ela chega na caverna e começa a tirar cada um dos pedaços de pano e vai andando para trás, e Ogum, então, totalmente seduzido por Oxum, sai daquela caverna e a partir daí volta a produzir suas ferramentas e a fome no mundo cessa. Né? Mostrando esse poder de sedução que só a mulher tem. Né? Que o homem não é dotado. O homem, os orixás masculinos, normalmente são orixás de guerra, são orixás de trabalho. Né? A função social e tribal, né, para o africano, da figura masculina, está muito ligada ao trabalho, muito ligada à produção. E da mulher está ligada à sensualidade, à reprodução, à maternagem e aos conselhos sábios, quando ela se torna uma anciã. É interessante porque das matrizes de religião afro-brasileiras, né, diferente dos cultos judaico-cristãos, a maioria dos terreiros de candomblé tradicionais no Brasil foram fundados e inicialmente dirigidos por mulheres. E boa parte dessas mulheres eram filhas de Oxum ou de Yansan. Você vai encontrar, por exemplo, a grande babalaô do Axé Opó Fonjá, que foi a Mãe Senhora. A Mãe Senhora era filha de Oxum. E esse aspecto talvez seja muito interessante, porque isso dá a sensibilidade afetiva necessária para que ela possa cuidar dos seus filhos e para que ela possa conseguir a obediência sem ter que usar a força, né? Sem ter que ir por uma via que está ligada à masculinidade, no sentido simbólico. Né? Não estamos falando de diferenças de gênero, mas de arquétipo. Então ela consegue exercer a sua autoridade sem usar a força, mas muito pela via do afeto, pela via do carisma e pela capacidade que ela tem de conquistar a afeição dos seus filhos de terreiro, né, dos seus filhos de santo. E a partir daí mantém a comunidade que existe até hoje, né, que é um dos maiores terreiros de candomblé da Bahia. Então a força feminina no candomblé é algo muito presente, e isso está diretamente ligado à questão da água. Então, mais do que no ritual, a presença simbólica da água, né, através dos orixás femininos que regem a cabeça das chefes de culto, talvez seja uma influência tão importante quanto a água ritualística nos terreiros. Mojuba a todos, meu nome é Wellison, sou professor de Libras e Educação do Instituto Federal de São Paulo, sou do Candomblé Nação Queto. Mojuba é um cumprimento inicial, né, como no Brasil a gente fala oi, tudo bem, olá, boa tarde, bom dia, para iniciar algum tipo de conversa e também demonstrar o respeito para com outra pessoa. Tá? O Candomblé ele é uma religião de matriz africana. E é interessante a gente pensar nessa perspectiva, matriz africana, não que ela seja, de fato, exatamente os rituais que existem na África sejam praticados aqui, uma vez que existe uma adaptação cultural e nacional também. Tá? Dentro da minha perspectiva histórica, eu vou falar um pouco breve para que vocês possam entender como eu vim parar dentro do candomblé. Eu nasço dentro da Umbanda, né? Minha mãe biológica é umbandista, então eu nasci dentro dessa religião. Aos 4 anos eu vou morar com os meus tios em São Paulo, e eles já, de certa forma, praticantes de uma religião evangélica, eu passo a frequentá-la, né, também. E me batizo nessa religião, percorro um certo tempo nela, e em um momento da minha vida eu decido sair por questões pessoais, também sexuais, né? No momento que eu me entendo como homossexual.
E nesse período foi um período muito turbulento na minha vida, porque minha família ela não conseguiu compreender a minha sexualidade e, de certa forma, alguns amigos e colegas também da religião da qual eu era participativo também não conseguiram entender essas perspectivas, tá? Nesse percurso meio que perdido, eu volto a me integrar dentro da Umbanda, eu volto a frequentar a Umbanda. Mas em um momento eu conheço o Candomblé. Nesse período eu comecei a conhecer o Candomblé e comecei a vivenciar essa experiência com o santo, né, com o orixá. E foi uma experiência totalmente enriquecedora, porque nesse momento abriu a minha visão de mundo, a minha perspectiva de espiritualidade, de conhecer as energias da natureza, me entender também de certa forma. Sou filho de Oxum com Airá, e para mim a maior riqueza que eu tenho hoje é poder falar que eu cultuo essas energias, que eu cultuo esses santos. Falando um pouco sobre o Candomblé, existem teóricos que vêm trazer o Candomblé como sendo uma religião que é monoteísta, né, que vai adorar o único Deus, uma vez que o Lorum para nós é Deus Supremo e ele que, a partir dele que vem a existência dos orixás. Fazendo um paralelo, os orixás seriam como santos, né? Então, essa religião, infelizmente, pelo sistema social, ela é muito preconceituada, porque nós vemos uma religião vinda de pretos e pobres. No momento que a gente fala isso, né, que é uma religião já vinda de pretos e pobres, escravos, já é natural que ela seja, de certa forma, demonizada e preconceituada. Acredito que esse trabalho vai ter uma oportunidade, uma perspectiva de mudar a visão das pessoas para com a religião, uma vez que a religião é a fé do sujeito, né? E de certa forma nós sempre temos algum tipo de fé, quer seja na fé da existência de um Deus divino, quer seja na não existência, ela não deixa de ser uma fé. Espero ter poder contribuído com vocês, agradeço a oportunidade de estar participando deste trabalho, agradeço a Gisele por essa oportunidade e de ter tornado o Candomblé um pouco mais conhecido. Infelizmente não tem como mostrar para vocês a casa de santo que eu frequento, né, junto com o meu zelador, né, o Linho, porque eu estou morando agora em Sorocaba, São Paulo, e a minha casa de santo é em São João del Rei, Minas Gerais, então estou um pouco distante, tá? Mas eu acho que o que fica para nós pensarmos é a necessidade de abrirmos a nossa mente para com as religiões, entender que a fé do sujeito ela é a completude da cultura dele, né? E da mesma forma como esperamos ser respeitados, devemos também trazer o respeito e respeitar os outros. Agradeço a oportunidade. A Umbanda tem 7 forças divinas que irradiam suas luzes no Congá. Tem Pai Ogum, tem Pai Xangô, Rei das Pedreiras, Mãe Emanjá, Mãe Oxum nas cachoeiras.